Hoje você vai saber qual é o pensamento que está te impedindo de ganhar muito dinheiro na psicologia. Esse pensamento já me impediu muito. E quando eu lembro desse pensamento e de quanto ele foi enraizado em mim, do quanto tempo ele me acompanhou, eu prefiro nem fazer as contas de quanto dinheiro eu perdi nessa caminhada. E pode ser que hoje, ao final dessa live, você saia chorando se você resolver fazer as contas de quanto você perdeu também financeiramente ao longo da tua jornada, mantendo esse pensamento aqui, que certeza que você tem, ou já teve, ou talvez nem se deu conta ainda que tem. Inspiração para essa live, essas minhas dores todas, o tantão de tempo que eu perdi por pensar dessa maneira e por não ter me dado conta antes. Eu me dei conta em tempo, mas eu me dei conta em tempo, um tempo lá na frente. Eu poderia sim ter me dado conta lá atrás. E é essa a minha busca com vocês hoje, que vocês já saiam dessa live hoje se dando conta desse pensamento, do quanto ele está enraizado, fixado, agarrado em nós e do quanto a gente deixa de agir por causa dele. Outra inspiração para essa live: observar os pensamentos todos e as barreiras todas das minhas mentoradas ao entrarem para o Viver de Psico. Porque não só eu fico barrada ou fiquei barrada por esse pensamento, muitas delas também. E porque eu já fiquei por um bom tempo sem ganhar dinheiro com a psicologia. Por um bom tempo eu não ganhava nenhum único real com a minha profissão. E não é porque eu não amava a minha profissão, é porque eu de verdade não sabia como conduzir. A partir do momento em que eu entendi como conduzir, não teve erro. Tudo começou a prosperar, tudo começou a dar certo. Mas para isso acontecer, para eu chegar nesse momento, eu precisei passar pelo momento de identificar esse pensamento aqui, que foi o que realmente me impossibilitou ao longo de um bom período de ganhar dinheiro. E aí, sem dinheiro, fica um pouco difícil a gente viver do nosso propósito. Sabe por quê? Porque os boletos chegam, porque a gente tem família, porque a gente tem contas, porque a gente tem compromissos. E aí a gente corre um sério risco de se agarrar em qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com aquilo que a gente de verdade deseja fazer, porque a gente precisa também honrar com os nossos compromissos. Então tudo isso me inspira a trazer essa live de hoje para vocês. Todas essas dores, toda a angústia e todo esse pensamento enraizado que nós temos e que hoje, até o final dessa live, a gente vai derrubar, vai destruir com ele, para que você já saia daqui com toda a clareza e com toda a prosperidade necessária dentro da psicologia. Por falta de uma mentalidade adequada em relação à psicologia, eu não prosperei antes. Depois do momento em que eu realmente consegui desenvolver essa mentalidade, as coisas começaram a fluir. Sabe aquele pensamento? Sabe aquilo que os nossos pacientes chegam pra gente e dizem: nossa, mas mudou tudo, nossa, parece mágica. É mais ou menos isso. A partir do momento em que você ressignificar esse tipo de pensamento, vai até parecer mágica, mas vou te falar, não é mágica, chama trabalho. Porém, esse pensamento tá enraizado, e já já você vai saber que pensamento é esse. E aonde que ele está enraizado? Ele está enraizado em toda a nossa construção. Certeza que ao longo da tua vida, você foi criando esse pensamento pautado em tudo aquilo que você viu, viveu, experienciou com a tua própria família. E eu não tenho dúvidas de que a tua família fez aquilo que ela achava que era melhor para você, aquilo que ela tinha de melhor. Eu quero acreditar que ela entregou. Porém, eles também provavelmente não tinham esse pensamento. Que pensamento, Fran? Ainda não vou te contar, mas preciso te fazer uma pergunta para que você vá chegando nesse pensamento. Quando eu falo de ganhar dinheiro com a psicologia, quando você leu ali, psico, pensar assim te impede de ganhar muito dinheiro na psicologia, qual é o primeiro pensamento que vem para você? É uau, que massa, dá para ganhar muito dinheiro na psicologia, eu vou prosperar muito na psicologia, eu vou ter um recurso muito valoroso, vou ter o recurso que eu desejo, ou vem aquele pensamento de, nossa senhora, muito difícil ganhar dinheiro com a psicologia, ainda mais muito dinheiro com a psicologia. Eu de verdade não sei o que é muito dinheiro para você, mas hoje eu entendo que eu já ganhei sim muito dinheiro com a psicologia, pautada no pensamento limitante que eu tinha lá atrás, porque eu achava que, lá atrás eu imaginava assim, ó, que se eu ganhasse uns 3 mil reais, eu tava pra lá de satisfeita, falando lá de quando eu saí da minha formação e tal. Então qualquer concurso que eu vi que pagava mais ou menos isso, eu já achava que tava extraordinário. Olha a mentalidade que eu tinha. Não, tá bom, esse valor aqui tá bom. Hoje eu dou graças a Deus que eu consegui entender diferente, porque se eu não tivesse entendido, eu ia estar barrada lá em ganhar de verdade esses 3 mil, talvez esses 5 mil. E eu entendi ao longo da caminhada que com a estratégia certa você vai muito além disso. Mas, antes de driblar, esse pensamento não vai rolar. Então começa se perguntando aqui para você entender as suas raízes, para você entender se essas raízes estão parecidas com as raízes que eu tinha e que me limitavam. Qual é o pensamento que você tem quando eu falo de você ganhar dinheiro na psicologia? Quando eu falo que você pode ganhar muito dinheiro com a psicologia? Você fica tranquilo, confortável, você super acredita? Ou você fica assim, já surge aquela carinha, né?
Fala aí pra mim, coloca um joinha assim, ó. Se você acha que é super de boa, que dá sim pra ganhar muito dinheiro com a psicologia. Ou coloca assim, ó, se você acha que é difícil pra caramba. Não, Fran, acho que é bem difícil. Coloca com toda a sinceridade do teu coração aí. Acredito super que dá pra ganhar muito dinheiro com a psicologia. Fran, não acredito nada. Deixa eu entender um pouquinho como é que tá a mentalidade de vocês em relação à questão financeira na psicologia. Porque é justamente isso que a gente vai alinhar hoje, até o final da nossa live. Estou aqui pensando em quanto tempo eu perdi. Perdeu também, Iriné? Que bom que perdeu só. Agora a gente não perde mais. Agora a gente se alinha, tem clareza. Oi, Érica, ótima noite. Sejam bem-vindos todos que chegaram ali e que eu não consegui ver. Deixa eu ver. Oi, Daia, obrigada. Coraçãozinho ali da Daia. Vão mandando aí pra mim a mãozinha pra cima. Fran, super acredito, dá sim pra ganhar muito dinheiro com a psicologia. Dedinho pra baixo, né? Fran, sem chance. Não vai rolar ganhar dinheiro assim com a psicologia. É muito difícil. Tá travando geral aqui os meus comentários. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem aí, tá? Se não estiver pegando legal. Iriné mandou um monte de joinha. Daniel também. A Lu tá pensando, será que dá? Não sei. Vamos ver. Show de bola. MZ, eu não sei o nome, né? Mas MZ botou lá. Show. Pan também, show. Assim já tá pensando, tá com dúvida. Será que dá? Será que não dá? Muitas mãozinhas a Dai colocou. Acredito muito, a Lari colocou. Ai, que delícia, gente. Que show. Dresa? É Dresa? Tá pensando também? Ótima noite, Érica, ótima noite. Deixa eu ver. Apesar... a Dalila colocou que sim, apesar que no momento tá rolando, Acredito que dá, mas não tá rolando ganhar agora. Ainda quer entender, Lu? Vai entender, Lu, vai entender. Sabe que... mais importante do que a gente falar que dá pra ganhar dinheiro na psicologia, é a gente mostrar que dá, né? Lá dentro da jornada eu mostro, tá, gente? Que é uma curiosidade comum dos psicos. Quanto que você ganha? Né? É verdade mesmo? Dá pra ganhar esses 7 mil aí atendendo só 3 dias da semana? A gente começa a compreender a mentalidade dos psicos quando a gente faz as enquetes. A gente faz algumas enquetes antes de começar a jornada e tudo mais. E é muito comum os psicos dizerem, não, duvido, não dá pra ganhar isso não. Eu fico o quê? Atendendo só 3 dias? Não, gente, eu cheguei em momentos onde eu tava só no consultório, porque hoje eu não tô só no consultório, eu tô no consultório e na mentoria e nos meus projetos todos aqui, né? Mas quando eu tava só no consultório, eu cheguei em momentos de faturamento de 10 mil reais atendendo 2 dias da semana. E se você pensa que eu cobrava, nossa senhora, quanto que ela cobrava por sessão? Não, eu cobrava um valor bem congruente por sessão, né? O valor que eu sempre considerei justo para a sessão que eu entrego. Então, mais do que dá. E se você porventura não acredita, esteja lá na jornada, tá? Na primeira aula da jornada, eu vou mostrar pra você, tá? O meu faturamento lá, nesses 3 dias da semana. E eu fui bem generosa na jornada, eu coloco lá só os faturamentos que estão bem dentro desses 7 mil ali. Não coloco faturamentos maiores, nos quais eu atendi mais dias. Mas eu acredito de verdade que mostrar é mais valoroso do que falar. Mas hoje aqui, como eu não vou mostrar, por que eu não vou mostrar? Porque aqui é uma live aberta. Lá na jornada eu mostro por quê? Porque lá é o nosso ambiente seguro. Lá é um evento exclusivo para psicos. E eu quero acreditar de verdade que as pessoas que entram lá entendem toda essa questão do cuidado, do sigilo e entendem também que tudo isso que a gente traz, que a gente acaba expondo, abrindo para vocês, vem em confiança. Então, lá vocês vão conseguir acessar isso. E hoje eu vou trazer todas as falas pertinentes para que vocês comecem a abrir, expandir aí esse mindset para sim poder prosperar muito, ganhar muito dinheiro na psicologia. Você só acredita que não é tão possível assim porque você escutou muito isso. Quando você encontra os seus amigos psicos, o que eles dizem? Nossa, eu tô super prosperando, tô ganhando dinheirão. Ou eles dizem, nossa, tá muito difícil, ninguém acredita. Não, as pessoas não vão, as pessoas não valorizam a psicologia. O que é mais comum de você ouvir? É certeza absoluta que você tá mais escutando toda essa fala do, nossa, tá difícil, tem que atender preço social. Tem que ser por convênio, tem que ser por plano de saúde, senão não tem paciente. Eu preciso te dizer que tem paciente. Tem paciente para pagar 30 reais, tem para pagar 300, tem para pagar 500, tem para pagar 100, tem para pagar 150, 200, enfim. Desde que você entenda o processo e mire nos pacientes que você de verdade quer captar. Se você está mirando em pacientes de 30 reais, é o que você vai ter. Se você está mirando em pacientes de 200 reais, é o que você vai ter. Para tudo isso existe estratégia, tá, gente? Me passa a receita, mas com certeza, Érica, esteja na jornada que você vai ter. E aqui você já está tendo uma série de ingredientes, tá? Vocês já estão tendo aqui nessas lives um monte de ingredientes aí para essa receita. Inclusive na live de amanhã eu vou falar os segredos da agenda lotada, tá? Já ansiosa pela jornada? Que legal, Lu, eu também, viu?
Karine, aprendendo. Só não sei como. Tô tentando. Ai, ai, ai. Nadir, tentar é um grande sabotador, tá? Eu trabalho com as minhas alunas o não tentar. Eu não quero que ninguém tente. Eu acredito de verdade, com os meus pacientes também trabalho isso, que quando a gente diz que vai tentar, a gente só tenta. Mas fazer é outra coisa. Então, para de tentar, Nadir. Começa a fazer. Entre ação, põe a mão na massa. Tentar é limite, tá? Tentar é sabotador. Ouvindo tudo isso aí. Show, Lu. Bora lá. Vamos pra jornada. Vamos sim. Gente, raízes, tá? Quais são as tuas raízes em relação aí a viver da psicologia, a ganhar dinheiro com a psicologia? Quando você se formou, você saiu com aquela mentalidade de, nossa, vou sair, vou prosperar muito, vou ter muito dinheiro, vou montar meu consultório, as coisas vão dar certo pra mim? Ou você saiu com aquele pensamento de, tenho que conseguir um emprego. Emprego, escutem essa palavra, tenho que conseguir um emprego, né? Tenho que me manter, preciso me pautar aqui de algo que me dê segurança, que me dê estabilidade. Quando eu começo a escutar esses negócios aí, chega a me dar um arrepio. Por quê? Porque a gente sai da nossa formação, ou uma boa parte, né, dos psicos saem da formação com a mentalidade do emprego. A gente sai da psicologia para procurar um emprego. Quem aí nunca procurou um emprego, não é? Eu já procurei, inclusive consegui um. Quando eu comecei lá atrás na psicologia, eu consegui um emprego de psicóloga escolar. Eu também consegui um emprego numa empresa de recrutamento e seleção. Enfim, eu fui conseguindo alguns empregos aí ao longo da minha jornada. Só que sabe o que acontece? Sabe qual que é a maior problemática dessa coisa de a gente buscar a segurança através de um emprego? É que isso, em sua grande maioria, é matador de sonhos. É matador de propósito. Porque quando a gente precisa trabalhar a qualquer custo, a gente precisa buscar um emprego, seja ele qual for, a gente esquece do nosso porquê forte. A gente esquece do que a gente de verdade gostaria de estar fazendo. E eu lembro que lá no começo eu só pensava que eu precisava ter dinheiro, sobreviver, pagar as minhas contas. Então eu não me perguntava acerca do que eu queria de verdade fazer, do que fazia o meu coração bater mais forte, do que fazia os meus olhos brilharem. Não. Eu só me jogava a fazer. Eu costumo brincar que eu saía tirando para todos os lados, né? Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga até hoje, daquela época, e ela decidiu não trabalhar mais com a psicologia, trabalhando em outra coisa. Mas lá no começo, nós saímos da faculdade com aquela energia, bora, vamos lá. A gente começou a fazer palestra, que até hoje tem umas palestras que ela diz que tem vontade de me matar. Ela disse, eu não acredito que eu entrava na tua onda e eu fazia essas coisas. Porque eu saí tão louca para conseguir qualquer coisa que eu saía fazendo palestra gratuita, eu ia nas empresas, fazia tudo que você possa imaginar mais um. Só que eu não tinha nenhuma estrutura, eu não tinha nenhum alinhamento. Eu saía fazendo. Eu não sei o que naquela época me passava. Eu acho que eu queria que as pessoas soubessem que eu era psicóloga. Simples assim, né? Ter alguma coisa, sei lá, de experiência para pôr no meu currículo. Eu não sei exatamente o que me passava na cabeça lá, fazem mais de 11 anos. Mas eu tenho certeza que me passavam coisas muito bizarras e que certamente não havia nenhuma estrutura. E aí sabe o que acontece? A gente começa a fazer isso e a gente começa a buscar o emprego, né, a segurança, porque é cultural, né? Se você parar para pensar aí na tua vida, o que os teus pais, né, ou as pessoas que cuidaram de você faziam ao longo da vida? Né? Sempre em busca de, bora, vamos sair, vamos trabalhar, vamos trazer dinheiro para casa, né? É cultural. A gente foi ensinado a buscar um emprego, né? A gente começa a ficar maiorzinho que os pais dizem, não, tem que achar emprego, né? Não é nem um trabalho, é um emprego. Sabe o que é um emprego? Emprego nada mais é do que uma atividade que te traz dinheiro. Mas ele não tem nenhuma conexão, em sua grande maioria, com um propósito, né? Com aquilo que de verdade está conectado com o que você deseja verdadeiramente fazer. O emprego, ele está muito mais conectado com a questão financeira. É dinheiro puro e simples, né? Só que a gente sabe que dinheiro puro e simples faz com que a gente vá murchando ao longo do nosso processo. E um psico que vai murchando ao longo do seu processo, ele é um psico que já não traz para o seu paciente todo o valor que ele poderia trazer. Porque ele quer falar de coisas as quais ele não viveu, ele não sentiu, ele não experienciou, ou pior, ele experiencia de forma contrária. E isso é matador. E aí, essa história do emprego, ela é cultural, a gente é ensinado a buscar o emprego, a gente não é treinado para realizar sonhos, né? Agora, essas gerações que existem agora, né? Os meus filhos, por exemplo, a gente já alinha diferente. Mas na nossa época, nos nossos pais, o que a gente tinha que fazer? Trabalhar para ganhar dinheiro. Se a gente pensar só nos pais, falando aqui mais ou menos da minha idade, sei lá, pessoal aí de 30, 40 anos, entre 30 e 40, né? O que acontecia? O que rolou lá com os pais dessa galera? Os pais dessa galera vieram daquela geração, né? Dos avós ali, dos nossos avós,
que eles só trabalhavam, e os filhos trabalhavam junto. E os filhos começaram a sentir a necessidade de estudar. E os pais queriam, então, que eles trabalhassem, eles brigavam para estudar, né? Eu lembro que a minha mãe, nossa, entrou em embate, assim, com meu avô, para poder estudar, porque era aquela coisa do, não, você tem que trabalhar, né? Não é estudar. Mas eles foram ali meio que dando aquela afrouxada, e alguns já começaram a estudar. Só que como foi uma geração que sentiu muita falta disso, ou que batalhou muito para isso, o que eles quiseram passar para os filhos deles? Estudo. Estuda. E foi isso que a gente fez, né? Eu lembro que a minha mãe pagou sozinha pra mim uma escola particular muito boa na cidade onde a gente estava, e sozinha, sem ajuda nenhuma do meu pai, meus pais são separados, né, de uma vida inteira, e a minha mãe sempre batalhou sozinha, assim, e eu lembro que sempre a prioridade dela era pagar uma escola muito boa pra mim, então faltava pra tudo quanto era coisa, mas a escola tava firme lá, inclusive até pra escola às vezes faltava, né, mas ela sempre dava um jeito, né, e ela priorizou muito essa questão do estudo, que é algo do que certamente ela sentiu muita falta. E aí veio a nossa geração, né, eu aqui com os meus filhos, e aí o que eu entendi? Eu entendi que se tem dinheiro, se tem um emprego, se tem o estudo, mas não tem brilho no olho, não tem prazer de acordar de manhã, tá errado, tá faltando alguma coisa. Então nós já viemos de um alinhamento, ou alguns de nós, desse alinhamento do vai ser feliz, criatura, né? Bora lá, né? Não seria um espanto pra mim se os meus filhos hoje, pautados em tudo que eles me veem fazendo, nessa questão de empreender, se eles chegassem pra mim e dissessem, mãe, não quero fazer uma faculdade, não quero fazer uma outra coisa, quero fazer isso aqui, né? Não me admiraria, e eu também não me colocaria contrária. Sabe por quê? Porque eu entendo hoje que uma graduação não é sinônimo de sucesso, uma graduação não é sinônimo de felicidade, né? E a gente precisa entender e começar a ressignificar todas essas raízes. E por que eu tô falando dessas raízes? Para que você daqui a pouco entenda qual é o pensamento que a gente precisa mudar para que toda essa virada de chave aconteça em relação a viver a psicologia. Porque aí então nós, os filhos aí desses pais que tiveram a dificuldade para estudar e que começamos a estudar, a gente estudou e a gente estudou, agora bora, vamos trabalhar naquilo que a gente estudou. É isso que a gente tem que fazer, né? E aí a gente vai trabalhando, enraizando cada vez mais tudo isso. E aí, a gente percebe que isso é extremamente enraizado quando a gente conversa com as pessoas. Experimenta, ou observa outras pessoas fazendo isso. Chegar para as pessoas, experimenta chegar para as pessoas e dizer assim, vou prestar um concurso. O que no geral as pessoas dizem? Uau, que massa! Nossa, pessoa estudiosa, meu, show de bola, meu, parabéns, ó, vai lá, tá estudando, né, para um concurso. As pessoas têm um tipo de reação. Quer ver chegar pros pais, né? Não, pai, mãe, vou fazer um concurso tal, nossa, meu filho, que legal, né, que bom. Agora, experimenta chegar para as pessoas e dizer assim, vou empreender. Decidi que eu vou sair aqui da graduação e vou empreender. Vou ter meu próprio negócio, vou ser dona aqui daquilo que eu desejo, vou construir minha história nessa caminhada. O que as pessoas no geral fazem? Tá doido? No Brasil? No meio dessa crise? Com esse tantão de imposto que tem que pagar? É sério que você tá pensando em empreender? Você sabia que a grande maioria das empresas acaba falindo no primeiro ano? E aí você começa a murchar. Porque de repente aquilo era o teu sonho de vida, era o teu plano de vida, era o que você mais desejava fazer. Mas as raízes são tão fortes que a gente murcha. Diz, cara, é mesmo, né? Não, mas empreender é arriscado, né? Acho que é melhor eu ficar na segurança. Então eu vou achar um emprego, guardem essa palavra, eu vou achar um emprego que me pague 3 mil reais por mês e todo mês ao longo da minha vida inteira, tô usando simbolicamente esses 3 mil, tá, gente? E todo mês ao longo da minha vida inteira eu vou receber esses 3 mil. E deu boa, né? E a pessoa vive assim. E não é à toa que os nossos consultórios se enchem de pessoas que estão frustradas com as suas vidas, que têm ansiedade tremenda ao ter que acordar de manhã para ir trabalhar, porque estão fazendo algo que não gostam, que não faz sentido para si. O dinheiro acaba ficando secundário ou pior, né? O dinheiro acaba vindo para bancar toda a insatisfação que essa pessoa tem. Aí ela tá compulsiva por compras, porque é a migalha de prazer que ela consegue sentir em meio a todo o incômodo que ela tem todos os dias. A gente recebe, eu não sei você, já recebi muito, aquelas pessoas que vivem 12 meses do ano, né, sobrevivem, mas viver mesmo, elas vivem que é um mês de férias, né? Já tenho que voltar para aquele inferno. Graças a Deus estou livre daquele inferno por um mês, mas daqui a pouco eu já tenho que voltar, né? Nós que somos psicos, justo nós, que deveríamos brigar pela liberdade, pela felicidade, pelo brilho nos olhos das pessoas, acabamos também aderindo muito a isso.
Quantas vezes a gente também se coloca a fazer coisas que estão totalmente incongruentes com aquilo que a gente sonha, deseja, merece, porque a gente está pautado nessa raiz louca ali do emprego, da segurança, da estabilidade. O que eu mais recebo dos psicos é: Fran, como que eu faço para ter uma agenda estável? E aí, sabe o que me preocupa? O que será que é estável para essa pessoa? Porque se a gente pensar em estabilidade, pensa comigo, agora é importantíssimo, vem comigo nesse pensamento. Se a gente pensar em estabilidade, o que te parece mais interessante? Você ter a estabilidade de um emprego fixo, no qual você recebe R$3.000 todo mês, ou você viver a instabilidade de uma agenda de psico, na qual em um mês você vai ganhar 6.000, no outro 8, no outro 10, no outro 7. O que te parece mais atrativo? A estabilidade e a segurança de 3.000 eternamente, lembrando que isso é um exemplo simbólico, porque vamos ter alguns reajustes, talvez até o final da vida você esteja ganhando uns 4, mas estou sendo generosa. Mas o que te parece mais atrativo? Vou ter toda a estabilidade do mundo, vou ganhar 3.000 até morrer? Ou vou ter sim, ou vou escolher sim pagar o preço da instabilidade para que eu tenha uma agenda que varia de 6, 8, 10, 12, 15, 20. Gente, eu já tive faturamentos muito próximos de R$20.000 no meu consultório. Eu escolhi não mais. Por quê? Porque eu sou louca? Porque eu não gosto de dinheiro? Não, porque eu gosto de vida. Porque eu amo a minha família, porque eu amo os meus filhos. E no momento em que eu tinha esse faturamento no meu consultório, eu praticamente não via mais os meus filhos. Eu entendi que naquele momento eu perdi a mão. Sabe por quê? Porque eu só absorvia. Eu me tornei uma esponja, assim. Eu pensava, meu Deus, essa pessoa precisa de mim, eu tenho que ajudar. A pessoa precisa de mim, eu tenho que ajudar. A pessoa precisa de mim, eu tenho que ajudar. E aí eu ia agendando, até o momento em que eu já praticamente não fazia mais nada, porque não dava tempo. Porque nós sabemos que atender não é só sentar ali e atender 1 horinha e acabou, né? Tem todo por detrás disso o atendimento. Ele acaba sendo a pontinha do iceberg do trabalho que a gente executa. E aí sim, dá para ganhar muito dinheiro? Dá. Você precisa equilibrar. Por que hoje eu ensino para os meus mentorados a ganharem 7.000 atendendo 3 dias da semana? Porque sobram muitos dias da semana ainda, para caso ele queira ganhar mais, caso ele queira trazer outras atividades, caso ele queira expandir o leque de possibilidades dele dentro da psicologia, que não precisa vir a remuneração na psicologia, ela não precisa vir só de atendimento. E não precisa vir de um emprego fixo, e não precisa vir de um concurso. Existe um leque infinito de possibilidades dentro da psicologia para você rentabilizar. Então eu acredito que você tendo lá os teus R$7.000 por mês atendendo 3 dias da semana, e sem atender um monte, tá? Nesses 3 dias, você consegue ter todo o restante do tempo para pelo menos se dar ao luxo de pensar, de projetar, de ter novas possibilidades, de ter contato, conexão com a tua família, que é o que de verdade me fez muita falta. Né? Eu saía de casa, eu não via a Manu, né? Eu via a Manu na hora que ela ia para a escola, de manhãzinha. Ela chegava para almoçar, eu almoçava correndo, a gente almoçava 11h30, meio-dia eu já estava no consultório. E do meio-dia, meia-noite, às vezes 1 hora, eu ainda estava no consultório. Então eu chegava em casa, já estava todo mundo dormindo, eu não via mais ninguém. Né? Aí final de semana, alguns finais de semana eu também trabalhava, que daí com outros projetos, ou eu viajava para fazer os meus cursos, então eu era praticamente uma estranha dentro de casa. Não recomendo porque eu de verdade acredito que todo esse dinheiro não paga o que você perde em relação à tua família, que são momentos, são fases que a gente não recupera mais, né? Nesse momento o Lucas estava menorzinho, hoje o Lucas tem quase 7 anos, mas nesse momento ele estava um pouquinho menor, então são prejuízos sim, né? Eu me sentia muito feliz, muito realizada atendendo os meus pacientes, mas eu entendi que eu não estava sendo congruente com aquilo que eu aplicava com os meus pacientes, que era o bem-estar, que era toda essa questão do equilíbrio, né? Eu desequilibrei total, eu só atendia. Foi uma delícia atender, né? Muita coisa aconteceu ali, muitas experiências aconteceram, foi um boom muito grande na minha agenda, né? Eu tinha momentos ali de lista de espera quilométrica, que eu não sabia nem o que eu ia fazer para dar conta daquela lista, e como eu queria dar conta da lista, porque eu sei que quem tá numa lista de espera tá ali porque precisa, né? Ninguém liga pra gente pra agendar, não, porque tô super de boa, não, tô super de boa, né? O momento em que a pessoa faz contato com você, tenha a plena certeza que em sua grande maioria ela já tentou ir no médico, ela já tomou remédio, ela já foi na curandeira, benzedeira, na cartomante, ela já foi na amiga, ela já pediu ajuda pra mãe, pro vizinho, pro papagaio, pro cachorro, e aí que ela chega pra gente. Já quase como um último recurso. Então, nessa hora, quando elas chegam, elas realmente estão precisando muito do nosso auxílio. E me incomodava muito não poder dar esse auxílio. Então, sim, eu precisei reduzir a minha carga horária, eu escolhi fazer isso, para que eu também pudesse abraçar e acolher os meus outros projetos, porque todos eles são tão importantes quanto. E aí, se um falta,
alguma coisa não tá legal ali dentro da gente, não tá alinhada com o nosso propósito. Então, não recomendo. Não recomendo que você faça loucuras assim em prol só do financeiro, mas recomendo muito que você valorize o teu trabalho, para que você tenha estratégia, alinhamento, para ter sim uma ótima remuneração. E para que isso aconteça, você vai ter que modificar o pensamento de emprego. Emprego. Esse é o pensamento que você precisa modificar. Enquanto você está com o pensamento de preciso de um emprego, enquanto você está no pensamento de ser empregado, assalariado, você não está no alinhamento necessário para viver bem na psicologia. E não tem nada de errado em você ser um empregado, em você ser um assalariado. Se isso te faz bem, se está congruente para você, se está alinhado com o teu propósito. Agora, se porventura não está, tá tudo errado. E você precisa fazer essa virada de chave aí, crucial, no teu processo rumo a viver muito bem da psicologia. Então, o que precisa acontecer é a gente abrir mão dessa mentalidade aí de ser um empregado, para a gente caminhar para a mentalidade, sabe do quê? De ser um empreendedor. Enquanto você não se assumir como um empreendedor na psicologia, enquanto você não assumir a psicologia como o teu negócio, você não vai prosperar tudo o que você poderia prosperar dentro da tua profissão. E como eu disse, se ser empregado é algo que te satisfaz, não tem nada de ruim nisso. Muitas pessoas são muito felizes assim. Agora, se você quer ser realmente dono do teu negócio, prosperando muito e ganhando sim muito dinheiro na psicologia, eu sugiro fortemente que você faça uma virada de chave emergencial do ser empregado para ser empreendedor. E quando você se assume empreendedor, uma série de coisas precisam se modificar nos teus pensamentos, nos teus alinhamentos, nos teus planejamentos e principalmente nas tuas ações. Se você quer ser um empreendedor, mas se mantém nas ações de um empregado, não vai rolar. Você de verdade precisa assumir o compromisso, a mentalidade do empreender, para que você possa sim fazer a diferença na tua vida, nos teus sonhos, mas para que você entenda ainda melhor o quanto tudo isso está enraizado em nós. A grande maioria dos psicos nem acredita que é possível empreender na psicologia. A grande maioria dos psicos não acredita que é possível a gente ver a psicologia como nosso negócio. E sabe como que eu sei disso? Porque eu também não conseguia ver. Não consegui, tanto não conseguia, que eu resolvi empreender em outra coisa, que não era psicologia. Porque eu nem consegui, eu não tenho lembrança de em algum momento da minha formação ter tido a visão de ter a psicologia como um empreendimento. Eu nunca, ao longo da minha formação inteira e de alguns bons anos depois de formada, eu nunca pensei a psicologia como meu negócio. E sabe quando que deu certo? Quando eu de verdade comecei a pensar assim. Quando eu assumi como meu negócio, com uma mentalidade empreendedora, com estratégia, com ação congruente, ali prosperou e muito. Prosperou tanto que em alguns momentos eu até me assustava. Sabe por quê? Porque eu não acreditava que era possível. Porque o que eu falei no começo da nossa live? Eu achava que dentro da psicologia, ganhando uns 3 mil reais, estava, nossa senhora, tava pra lá de bom. Tanto é que quando eu cheguei aqui nessa cidade e tinha um concurso aberto aqui que pagava 5 mil reais, eu pensei que era um sinal de Deus pra mim. Juro pra vocês vão achar engraçado. Mas eu pensei, é Deus falando comigo. Não é possível. Imagina, a pessoa tava chegando aqui numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, né? Essa é a nossa quinta cidade. Eu nunca tinha ouvido falar do nome dessa cidade. A gente veio em função das transferências do meu marido. Eu cheguei aqui, sem emprego, né? Sem conhecer ninguém, né? No oeste de Santa Catarina. A gente morava longe, assim. Nossa família toda distante, assim. Quem tava mais perto tava no mínimo ali a 4 horas, né? Falando assim, das pessoas mais próximas a nós. 4 horas e pouco de distância. Só nós, com um filho de 1 ano e um menino de 1 ano, uma menina de 6 anos e meio na época. E eu cheguei aqui sem nada, né? Eu pensei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu vinha da cidade que eu decidi morrer, eu brinco, né? Intitulo essa cidade assim, porque foi 2 anos, assim, de perrengue total na minha vida, falando especialmente da questão profissional. E aí eu cheguei aqui e disse, não, vou ter que virar a chave aqui. Aí a pessoa chega aqui, tem um concurso aberto, paga 5 mil reais. Eu pensei, meu Deus, é pra mim esse concurso. Eu estudei tanto pra esse concurso. Eu lembro que o Juliano saía com as crianças, ia pro clube, levava pra piscina e tal. E eu ficava aqui estudando. Estudei mesmo, de verdade, me dediquei bastante. Mas fazia um bom período que eu não estudava pra concurso. E aí eu estudei. E eu fazia planos para aqueles 5 mil, porque eu já
imaginava que esse 5 era meu. Eu dizia, nossa, tá no papo, é meu esse dinheiro, que essa grana é minha, não é possível. Então eu lembro de a gente viajando, assim, eu fazendo planos pro tal dos 5 mil reais e tal. E era muito legal, assim, né? Paguei todas as contas, organizei tudo, só não tinha ainda os 5 mil, porque eu não tinha passado o concurso e tudo certo. Fiz a prova, foi horrível. Me senti uma fraude quando eu fiz aquela prova. Eu pensei, misericórdia, nem psicóloga eu sou, não é possível. Porque parecia que o que eu tinha estudado era totalmente diferente do que pedia lá. E, enfim, passado depois a minha frustração, né, foi muito engraçado, porque realmente eram assuntos bem diferentes, assim, do que eu era acostumada a trabalhar e do que eu também tinha me dedicado a estudar ali. E tudo certo, não era nada conectado com a minha praia, assim. Mas por que eu tô te falando disso também? Porque olha a mentalidade do emprego, né? Eu não me perguntei assim, ó, meu olho vai brilhar fazendo isso aqui? Eu me vejo trabalhando essas 40 horas semanais lá, nessa questão da prefeitura, trabalhando exatamente com essa temática, né? Isso aqui é importante pra mim? Tá alinhado, né? Eu não me perguntava. Eu olhei pro 5 mil, meu olho aí brilhou e eu disse, bora! É isso que eu quero, vamos lá, é isso ali que vai rolar na minha vida. E é isso que muitos de nós faz. E aí sabe o que acontece? A gente entra, aí a gente prova da segurança, e aí a gente se dá conta que a segurança não supre o vazio que a gente tem dentro da gente. E hoje eu sou muito grata por não ter passado no concurso, mas naquele momento eu não fui grata. Eu fiquei triste, chorei, me descabelei, né? Fiquei muito chateada mesmo, fiquei frustrada comigo, fiquei brava comigo, porque eu realmente me cobro bastante. E naquela hora eu fiquei muito chateada comigo, assim, não. Demorei uns dias a fazer as pazes comigo mesma e foi muito doido. Mas hoje, olhando pra trás, eu penso, eu queria um sinal divino, não queria? Ele me deu, não me deixou passar no dito concurso, porque se eu tivesse passado, eu hoje estaria ganhando esses 5 mil reais. Talvez um pouquinho mais, porque já faz alguns anos, né? Mas eu estaria realmente limitada a ganhar esse valor. Eu estaria certamente trabalhando 40 horas semanais. E talvez eu estaria fazendo algo que não está totalmente alinhado com aquilo que de verdade faz o meu olho brilhar. Mas eu ia estar segura, né? Porque o que é segurança, se a gente parar pra pensar? A gente busca tanto segurança, a gente não tá seguro que a gente dorme hoje e acorda amanhã, né? Olha que doido o negócio do foguete lá, final de semana, da China, né? Podia cair em qualquer lugar. Aí se cai um troço maior aí, cai em cima de você. Olha que doido, né? Não era hora, não podia agora. Eu tinha que trabalhar mais, mas foi, já era. Então a gente busca algo que, de verdade, se a gente para pra pensar, é bem ilusório. Mas está totalmente conectado com as nossas raízes. Então cuidado com a tua raiz, relacionada a emprego. Você precisa abrir mão dessa raiz e acolher a raiz do empreender dentro da psicologia, para que a tua visão se modifique. Se a tua visão é empregado, é buscar um emprego, é isso que você vai estar vendo, é nisso que você vai estar mirando. Aquilo que a gente escolhe focar é o que a gente vê, não é verdade? Então é isso. Enquanto eu estou focada em buscar um emprego, é só isso que eu vejo. Agora, quando eu miro em empreender, as coisas começam a se modificar. Aí tudo muda de figura de verdade. Então, o pensamento fundamental que precisa ser modificado para nós, esse pensamento aí que está te impedindo de ganhar muito dinheiro, é o pensamento do ser empregado, do buscar um emprego. E o pensamento que precisa existir a partir de já, a partir dessa live, e a gente já vai falar mais dele, é o pensamento de empreender. Então eu te convido hoje a deixar de ser empregado para empreender. E se porventura você tá no emprego que talvez não tá tão congruente, de repente você até gosta, mas você sabe que você não quer morrer ali, eu te convido a trabalhar esse processo numa transição gradativa. A gente não precisa sair chutando o pau da barraca, mas a gente pode alinhar os passos necessários para que a gente chegue aonde a gente deseja chegar. Trabalhar processo de transição é lindo, é uma delícia. Você vai trabalhando um desapego, você vai trabalhando essa desconexão com algo para ir conectando em outro algo. É muito gostoso. Eu brinco que você vai largando um pouquinho aqui e vai segurando ali. E aí as coisas vão entrando nos eixos e vai sendo extremamente valoroso. E de tudo isso a gente já continua, mas eu quero ler um pouquinho do que vocês estão dizendo. Olha ali, ó, o que é a Carolei? Acho que é, né? Os planos de Deus é maior e melhor que os nossos. Verdade, né? É verdade. Que, gente, fiquei muito chateada aquela vez. Me formei há 6 anos e sempre fui empregada. Medo de ser instável. Há 1 ano fiz meus cartões de atendimento, porém ainda não tive coragem de atender, de empreender. Paula, sabe por que eu ri, Paula? Porque você falou dos cartões, né? Gente, lá na jornada vocês vão querer me matar quem fez cartão de visita, tá? Vou falar lá dos cartões de visita pra vocês. Paula,
Sou empregada, ó, medo da instabilidade. Há um ano fiz meus cartões, mas não tive coragem de atender. E aí, Paula, essa fala da live de hoje, ela vem totalmente conectada com isso que tu diz, né? O que é estar estável para você? Né? Será que é mais valoroso eu ser empregada a minha vida inteira, estável recebendo os meus 3.000? Ou será que é muito valoroso eu ser instável recebendo 6 no mês, 8 no outro, 10 no outro, 15 no outro? Quiçá 18 no outro, 20 no outro, né? Ressignifica isso. Enquanto a gente não ressignifica, a gente não arrisca também. E quando a gente não arrisca, a gente tira da gente a oportunidade de viver as melhores experiências. Mas aí o que eu tava falando pra vocês é que eu não acreditava em empreender na psicologia. Eu tanto não acreditava que eu fui empreender em outra coisa. Aí sabe no que eu empreendi? No que eu comecei a me jogar? Eu montei uma loja. Gente, eu fui louca o suficiente louca do bem, mas eu fui louca o suficiente para empreender em uma loja. Eu montei uma loja em uma das cidades na qual a gente morou, uma cidade com 3.000 habitantes. Eu não sei o que isso significa para você, porque muitos de vocês aqui certamente moram em condomínios que tem mais gente do que essas que tinham numa única cidade. A gente se conhecia lá pelo barulho dos carros, não era nem pelo carro, barulho só já dava pra gente saber quem era, fulano tá passando, os horários das pessoas, foi muito doido. E a gente ficou lá 2 anos, foram 2 anos nessa cidade. E nessa cidade, eu cheguei e eu disse, misericórdia, cidade pequenininha desse jeito, não tem como ver a psicologia aqui. Mas ninguém me dizia que não dava, eu dizia pra mim que não dava. E como eu acreditava naquilo que eu falava pra mim, eu não me movia. E por não me mover, eu não tinha resultado. Não é porque a psicologia não dá certo. É porque eu paralisei e não dava certo pra mim. Quando eu cheguei lá, qual era a minha mentalidade? Nossa, já tem uma psicóloga aqui, que era psicóloga da prefeitura. Eu disse, meu Deus, cidade pequena tem uma psicóloga, não tem espaço pra 2, né? Se eu voltasse pra aquela cidade hoje, certeza absoluta que eu montaria o meu consultório lá. E eu tenho certeza absoluta que eu ia ter lista de espera. Mas naquela época eu não pensava assim. Então, eu pensei, vou abrir algo mais seguro. Montei a loja, uma cidade com 3.000 habitantes. E deixa eu contar o mais doido disso tudo, né? Porque tem gente que diz, eu não tenho dinheiro para começar na psicologia. Sabe quanto de dinheiro eu tinha para começar a minha loja? Nenhum. Eu não tinha nenhum único real. Eu não tinha 50 centavos. Se eu te dissesse assim, eu tinha na poupança guardado real. Eu não tinha absolutamente nada para começar a investir. E eu comecei do absoluto zero, sendo louco o suficiente para fazer um empréstimo. Mas por que eu tô falando disso? Né? Eu tô falando disso porque quando a gente de verdade quer e a gente alinha essa questão do empreender, a gente encontra os meios para conseguir. Pena que eu empreendi na loja naquela época e não na psicologia. Porque a loja prosperou, porque a loja deu certo, porque eu tive 5 clientes, porque foi muito valoroso. Foi uma experiência, assim, muito bacana, claro, eu sou grata por essa experiência porque me ensinou muito. Mas eu entendo que aquilo em que eu tivesse focado para fazer dar certo, teria dado certo. Porque quando você coloca toda a tua energia ali, toda a tua estratégia, teu planejamento, quando você se dedica verdadeiramente, não tem como dar errado. E a loja deu super certo, inclusive a gente encerrou. Antes de a gente sair, um pouquinho antes de a gente sair, a gente fez um baile de máscaras de encerramento, né, dessa nossa temporada com a loja. E quando eu saí, eu vendi a loja e a loja existe lá nessa cidade até hoje. Isso faz mais de 8 anos, que a gente tá aqui faz 6, na outra cidade foram 2, acho que faz mais de 8 anos isso. Ou seja, é muito tempo. E a loja ainda existe lá, ou seja, deu muito certo, né? Só que a minha mentalidade de empreender, ela tava em outras coisas, não na psicologia. Por quê? Porque eu nunca ouvi nada que psicologia era um negócio, que a gente tinha que empreender, né? Que a gente tinha que tratar como uma empresa mesmo. Eu não sabia. E aí o que acontecia? E o que acontece com muitos psicos? Por não saber disso, por não ter essa clareza, começa um negócio meio torto, né? Porque a gente não tem a mentalidade de negócio. Aí a gente não tem cálculos, a gente não tem estratégia, a gente não tem um planejamento. Aí o psico começa atendendo e de repente ele até consegue captar um ou outro paciente, mas ele não consegue dar o giro. Por quê? Porque não existe um planejamento, porque não existe uma estrutura, porque não tem estratégia, porque não vê como uma empresa. Aí ele recebe aquele dinheiro, de repente ele vai lá e gasta. Aí ele comprou o livro que ele precisava. Aí chegou a conta do final do mês, dele não tem dinheiro para pagar. E aí aquilo vai virando uma grande bola de neve. O que acontece no final? O psico desiste. E pensa o quê? Reforça aquele pensamento de não dá para viver da psicologia. Viver da psicologia é muito difícil, não tem como ganhar dinheiro através dessa profissão. Vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Vou achar um emprego. E aí ele corre um sério risco de ser mais um candidato nas nossas listas de espera.
Porque ele vai estar, talvez, daqui a 5, 10, 15 anos, frustrado por não ter sido quem ele queria ser. E quando ele olha para trás, já não dá mais nem tempo. E aí deu ruim. E aí, sim, nós teremos agendas lotadas desses pacientes. Então, cuidado, para que você não seja esse paciente daqui a pouco, na lista de espera de algum profissional. Para que você possa, naquele momento, buscar resolver, apaziguar aí o mínimo que ainda pode ser apaziguado. E aí, o que rolou então? Entendida, então, prosperei, fiz a loja, montei a loja, tudo certo. Consegui pacientes boca a boca por indicação e divulgação online. Ai, que lindo, Érica! Conseguia. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, que agora eu já perdi até a linha de raciocínio de vocês. Pera lá, vamos lá. Deixa eu só ler um pouquinho do que vocês estão me mandando pra gente poder ir interagindo. Parece que você está contando a minha vida. 3 filhas em 2 anos, consultório, 3 cidades em 6 anos. Que legal, quem que é? É a Elisângela. Oi, Elisângela, que massa. Ó, tamo junto aí nas mudanças. Gente, eu adoro uma mudança de cidade. Olha, falou em mudança de cidade, eu já tô com as coisas tudo dentro do carro, bem feliz. Estou começando a empreender, mas estou muito insegura. Normal, Márcia, tá tudo bem, tá? Como empreender certamente é uma novidade para você. Não me espantaria se você estivesse super segura. Tudo aquilo que a gente ainda não domina, que a gente ainda não se conectou muito, que a gente ainda não experienciou muito, vai sim nos gerar insegurança, vai nos gerar medo. Mas eu gosto de trocar essa insegurança e esse medo, né? Tenha mais medo de não fazer isso, tenha mais medo de não viver o teu sonho, o teu propósito, tenha mais medo de não arriscar e nunca saber se teria dado certo. Eu costumo trabalhar com os meus pacientes que uma certeza ruim é melhor que uma dúvida. O que isso significa? Tu foi lá, fez, viu que não deu certo, beleza, certeza ruim. Eu tenho certeza que não deu certo agora, beleza. Agora a dúvida ela é matadora. Por quê? Porque você fica uma vida inteira com aquilo martelando na tua cabeça, pensando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Será que teria dado certo? Será? Isso sufoca. Agora você foi lá, fez, viu que não era? Não era, pronto. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei se eu quero atender no consultório. Eu digo, experimenta. Experimenta pra você saber como você se sente. Em algum momento eu também achei que eu não queria atender em consultório. Quando eu comecei a trabalhar como psicólogo escolar, que eu atendia no A1, eu entendi que era tudo que eu queria, era aquilo ali, porque o meu olho brilhava naquilo ali, fazia muito sentido pra mim. Então sim, ao longo do caminho a gente também vai tendo essas experiências que nos reforçam um pouquinho das ações. Eu fiz cartão de visita há quase 3 anos e pouco usei, descobri que são tão inúteis. Perfeito, Érica. Eu também fiz cartões quando eu comecei a atender. Mas hoje eu penso, caraca, se eu tivesse investido em tráfego pago, o retorno tinha sido muito melhor. Inclusive, eu tenho muitos cartões aqui até hoje guardados que eu não uso pra nada. Ah, os cartões de visita, né, Andressa? Ai. Estou numa cidade de 12 mil habitantes há 3 anos. É a Elisângela, né? Tinha assumido ali pra mim. Eu tô numa com 17 mil habitantes hoje, mas eu morei... Aqui eu nasci tem 150 mil, eu morei numa com 10 mil, quase 10 mil. Depois eu morei numa com 3 mil, depois nós moramos numa com acho que tinha uns 7, 8 mil. Aí a gente morou... Deixa eu ver, e daí aqui, que é 17 mil. A cidade maior que eu morei foi a que eu nasci mesmo. Estou vendo que nem vou usar os cartões, Paula, talvez não, viu? Cartão digital, um site, né? Esses você vai usar. A gente planejando os cartões. Meninas, então assistam a jornada, que vocês já vão mudar de ideia em relação aos cartões. Gente, se fazer cartão de visita é o sonho da tua vida, tudo bem, faz, tá? Mas eu preciso dizer pra vocês que cartão de visita não é marketing, tá? Não tem nada de estratégia em fazer cartão de visita. E se você parar pra pensar, quantos cartões de visita você tem na tua carteira hoje? Quantos você guarda? Quantos cartões de visita você realmente pega? E o que você faz com eles depois? Quantos são de verdade valorosos pra você? Olha o tanto de bônus que eu vou ter nessa live hoje já, né? Só aí a gente já mata a charada. Cara, eu não tenho um cartão de visita aqui. Eu não pego cartão de visita. Mas se eu quero anotar um número, eu pego um celular. Se eu não quero nem anotar, eu pesquiso no Google depois. Vocês entenderam a ideia? Mudou, gente. A forma de divulgação, ela mudou e muito. Gente, então, entendemos qual é o pensamento. Então, qual é o pensamento que te impede de ganhar muito dinheiro com a psicologia? É o pensamento do emprego. Preciso ser empregado. O que a gente precisa fazer? Virar a chave do empregado pro empreendedor. E aí sabe o que acontece? O simples fato de você estar aqui hoje comigo nessa live e de eu já colocar essa pequena sementinha aí, ou essa pulguinha atrás da tua orelha, já vai começar a te trazer um olhar diferente acerca da psicologia. E essa é a minha busca. Você não precisa sair totalmente transformado dessa live, mas sim, eu quero muito que você saia, nem que seja minimamente incomodado dessa live, ou incomodada. Por quê? Porque é esse incômodo que vai fazer você se movimentar. Porque é esse incômodo que vai te tirar da zona de conforto. Enquanto não tá ruim o suficiente, a gente se mantém. A gente sabe disso. Não tá bom, mas a gente se adapta. Não era isso que eu queria, mas vou levando. Os meus pacientes aqui, eles falam que a gente vai empurrando com a barriga. E é bem isso mesmo, vai empurrando com a barriga. Deixando. E empurrando com a barriga, passa um ano, passam 5, passam 10.
E foi a tua vida. Porque daqui a pouco você olha pra trás, você chegou lá no auge dos teus 80 anos, e aí um montão de coisa ficou. Porque você escolheu não fazer. Porque você decidiu se manter na zona de conforto. Saia desse lugar. Se ele não tá extremamente confortável, valoroso, incrível, extraordinário, saia. Já demorou a sair daí. Então, entra em ação para ontem. Depois que você assumiu a psicologia como teu negócio, foi isso que eu fiz. Né? Depois que eu entendi que o empreender realmente faz as coisas darem certo, que eu comecei a mudar a minha mentalidade acerca do que era a psicologia para mim, é que verdadeiramente deu certo. Eu assumi a psicologia como meu negócio, é o meu momento da virada, né? A Ká falou ali, né? Que, enfim, ela já participou de outra jornada, já conhece um pouquinho da minha história. E o meu momento da virada foi esse. Foi quando eu disse, chega, eu não quero fazer outra coisa. Por que que eu tô buscando outra coisa? Por que que eu tô buscando zona de conforto de novo? Por que que eu tô estudando para concurso? Por que que eu fui prestar esse concurso? Não é isso que eu quero. Eu quero viver da psicologia, do jeito que eu desejo viver. Eu vou sim montar o meu consultório. E depois que eu decidi fazer isso, eu não fui buscar ninguém, alguém para me ajudar, nem eu comecei sozinho, do zero, absoluto zero, ainda sem um tostão no bolso. É muito bizarro isso, porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro nem para comprar os móveis. Eu não tinha dinheiro para fazer os cartões, eu estava falando dos cartões, né? Eu não tinha dinheiro para fazer cartão. Eu fiz os meus cartões num site gratuito na internet, e aí tinha as artes lá, a gente mesmo utilizava dessas artes, e aí você pagava muito mais barato. E os cartõezinhos chegavam na tua casa. Eu lembro assim, ó, que na época, eu acho que eu paguei, tipo assim, algo em torno de 30 e poucos reais, sabe? Pra ter os mil cartões, assim, entregues em casa. Olha que doido. Eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha as pessoas dizendo, ai, Fran, não tem dinheiro pra começar. Eu também não tinha, comecei. Ah, Fran, não tem dinheiro pra fazer marketing. Na época eu não sabia nem fazer marketing. E dá pra começar. E hoje você, se não tem dinheiro para investir num tráfego pago, começa no tráfego orgânico, faz tua divulgação orgânica mesmo através das tuas mídias sociais. Se você tiver 5 pessoas lá, já tá valendo, já tá ótimo. Se tiver uma pessoa lá que queira ouvir o que você tem para falar, você já começou. É muito mais valoroso do que você ficar lá no teu consultório refém só do boca a boca. Eu entendi lá no consultório que se eu ficasse refém do boca a boca, talvez eu não ia ter agenda lotada até hoje. Porque é valoroso, sim, mas é um processo lento. O boca a boca. Por quê? Porque depende da pessoa vir, conectar com você, entender que o processo realmente é valoroso, ter alguém do lado dela que também esteja necessitando e que essa pessoa realmente queira vir, ou seja, se alonga muito o teu processo. Por isso que tem tanto psico aí que demora anos para ter resultado com a psicologia. E não precisa de anos para ter resultado com a psicologia. Minhas mentoradas que acabaram de entrar na mentoria já estão captando os primeiros pacientes. Ou seja, quando que a gente fazia isso lá atrás? Né, demorava. Eu lembro que eu tive meu primeiro paciente, a minha primeira paciente, que é uma pessoa muito importante para mim até hoje. Eu tive essa primeira paciente e depois a segunda veio através dela. E aí os outros foram vindo assim também. Vinha um, daí indicou, deu outra indicação, né? Eu pulava pela casa quando alguém fazia contato comigo para agendar uma sessão, né? E hoje não, hoje o cenário já se modificou. Você começa a captar um paciente, daqui a pouco outro já te viu, já viu a tua divulgação, já conectou com você, já tá te ligando também, já tá te pedindo informações, ou seja, a gente tem uma possibilidade de ser muito mais visto. Só que enquanto a gente não assume como nosso negócio, a gente nem divulga certo o nosso trabalho. E aí as pessoas não sabem, mas a gente quer que as pessoas venham, mas a gente não mostra. Os psicos querem ser vistos, mas eles não aparecem. Vai ser visto como? Ninguém vai adivinhar que você é um profissional excelente. Você precisa mostrar que é. E a gente já fazia isso anteriormente. A gente já fazia palestra, treinamento, uma série de outras coisas para mostrar para as pessoas que o nosso trabalho realmente é valoroso. E hoje as mídias sociais estão aí para nos auxiliar exatamente nisso, para nos auxiliar a levar o nosso trabalho. Inclusive eu vou ensinar ao longo das lives para vocês também qual é o tipo de marketing que a gente utiliza, tá? Porque ser psicólogo não é panfletagem, a gente não fica vendendo terapia, mesmo porque terapia não vende, tá? Se você estiver vendendo terapia, já é aí o teu erro, é por isso que você está sem paciente, porque ninguém quer comprar terapia. Fran, Nicho, tenho vontade de seguir na minha especialização, depende... depois eu vou voltar ali, tá? Depois eu vou voltar ali na perguntinha. Eu só vi uma perguntinha aqui, gente. A Lari... Para começar a atender é obrigatório ter uma pós? Não, Lari. Se você formou psicóloga, tem tua carteirinha, você pode começar a atender, tá? E aí, claro, cuida da parte de documentação em relação ao teu consultório, mesmo que seja no online, né? Você precisa da documentação, emitir as notas ou recibos para os teus pacientes, mas pós não, tá bom, gente? Inclusive, eu nem recomendo que vocês saiam da formação e já façam uma pós logo de cara. Por quê? Porque eu já vi muito psico, a grande maioria, se arrepender de estar fazendo uma pós, porque a universidade fez uma promoção e aí a gente entra meio no
embalo, né? E aí o que acontece? A gente sai da nossa graduação, entende que não é aquela pós que a gente queria, que ela não tá congruente com o nicho que a gente quer atuar, mas aí a gente às vezes acaba se forçando a terminar, porque eu já comecei, né? E aí fica ruim. Eu fiz isso. Eu comecei uma pós, depois eu me dei conta que não tinha nada a ver com o que eu queria, mas eu disse, já foi investido tanto ali, que agora eu não vou perder. Aí a gente termina por terminar, e aí não é congruente, tá? Lari, não precisa pós, tá bom? Então só respondendo aqui de forma mais objetiva agora pra você. Gente, travou pra vocês? Tá travado ainda? Me falem aí. Manda pra mim se tá ok, se tá joinha, se tá fluindo, só manda um joinha pra eu saber, porque eu vi ali que tinha travado. Estou tendo muita dificuldade de conseguir pacientes com meu valor justo. João, acompanha as lives essa semana que nós vamos falar disso, tá? Vamos falar de preço justo, vamos falar de precificação. Precisava ouvir isso, preciso mostrar que meu trabalho vale a pena. Perfeito, perfeito, João. Especialmente ali, só pegando o gancho do João da questão do preço justo, né, gente? É muito provável que a pessoa não tenha percepção de valor. Então ela olha só pro preço. Quando a pessoa olha só pro preço, você dá pra ela a chance de ela entender se tá caro ou barato a tua sessão. Quando você mostra valor, quando você agrega valor ao serviço que você entrega, ela não questiona o preço da tua sessão, porque ela já sabe que isso é muito valoroso, tá? Então precisa fazer esse alinhamento. Normal aqui, Bru, obrigada, Vivi, obrigada, show, tá ok, Mai, show, beleza. Mai, ó, tem duas Mai, ai que legal. Tá normal também, show. Perfeito, gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Meu medo é fazer live, mas a gente não precisa começar fazendo live, tá? É Carolei, né? É Carolei mesmo? Me fala assim se é. Não pensa na live, tá? Pensa no passo anterior. O que você precisa fazer antes da live? Porque às vezes a gente se barra pra uma coisa que a gente vai fazer lá na frente. Eu lotei a minha agenda muito antes de fazer live, tá? Muito antes de fazer live. Então você não depende disso pra lotar a tua agenda, tá? Vai ser gostoso depois você fazer live. Você vai gostar, você vai se conectar, se fizer sentido pra você. Se você gosta de contribuir com as pessoas, de levar o teu conteúdo. Mas você não precisa se preocupar com isso agora, tá? Se preocupe em fazer um bom marketing, uma divulgação mais estratégica, trazer conteúdos um pouquinho mais curtos no primeiro momento e depois, lá na frente, você resolve essa parte das lives, tá? Fiz uma assim que formei e arrependi. Não vou usufruir dela. Pois é isso ali, viu, Érica? É isso mesmo, tá, gente? É isso que acontece. Sim, é Carolei mesmo? Ah, show de bola. É que, gente, os nomes de vocês ficam bem juntinhos ali, né? E aí, às vezes, eu dou umas mancadas aqui, que é engraçado demais. Eu saio daqui, às vezes, meu marido tá rindo. Você leu o nome tudo errado. Né? Um dia eu falei, eu achei que eu tava falando com uma mulher e não era um rapaz. Mas ele não me corrigiu, então acho que ele não se ofendeu. Mas a minha intenção aqui era positiva. Show. Carolei, respondido? Relaxa, tá? Fica tranquila que a live não precisa ser pra já. Gente, bora? Depois que você assume aí, abandonou, né, o teu pensamento de empregado e passou a pensar como um empreendedor, o que começa a acontecer? Você começa a criar oportunidades ao invés de buscar oportunidades. Porque quando a gente está no emprego, a gente fica buscando a oportunidade, né? Quando você empreende, você cria a oportunidade. Isso aqui tudo começa a mudar no teu mindset, tá? Só pelo fato de você entender que a psicologia é um negócio, que é assim que você precisa olhar para ela, que ela é o teu empreendimento, que assim como a loja lá que eu abri, né? Como é que eu abri a loja? Eu montei a loja e comecei a prosperar assim. Nossa, abri a loja, tô prosperando. Gente, claro que não, porque nenhum negócio funciona assim. Na psicologia também não. Você não vai montar teu consultório hoje e amanhã você tá ganhando 10 mil reais super feliz e sorridente. Não é assim que funciona. Por isso que a gente precisa ter a mentalidade de empreendedor. Porque quando você é um empreendedor, você entende que há o tempo de plantar, há o tempo de regar e há o tempo de colher. E é isso que eu trabalho muito forte com as minhas mentoradas. Porque às vezes a gente se atropela. Você não vai colher se você não plantou. Ah, o que o João falou ali, né? Mostrar o meu trabalho, tem que mostrar que realmente isso é bom, né? Como é que eu quero colher a maçã se não plantei a maçã? Como é que eu quero que o paciente venha até mim se eu nem mostrei o meu trabalho para ele? Se eu não gerei nenhum tipo de conexão? Então, pensar no empreender, né, ter mente de empreendedor, começa a te abrir todo esse leque de possibilidades. Então, você começa a criar oportunidades. Você não fica esperando a oportunidade de alguém bater no seu consultório para você atender. Você cria a oportunidade. Você sai com sangue nos olhos para divulgar o teu serviço, para levar para as pessoas, para elas te conhecerem, para elas se conectarem, para elas terem o desejo enorme de serem atendidas por você. Tudo isso você começa num mindset de empreendedor. Sabe o que mais que você faz quando você é um empreendedor? Você investe. Porque quantos de nós sai da graduação, investe na pós, o dinheiro que não tinha, investe no cartão e acabou. E a gente fica ali. Mas, eu não posso investir. Mas você já investiu. Mas você investiu em coisa errada. Então invista no certo. Invista naquilo que faz de verdade a tua empresa, o teu empreendimento, o teu negócio de psicologia prosperar de verdade. Então sim, a gente investe mais, a gente se aperfeiçoa. E a gente vai entendendo que
Opa, tô plantando. Tem alguns que ainda nem começaram a plantar, que estão só mexendo a terra ainda, mas já estão querendo colher. Gente, voltando no exemplo da loja, né? Tu monta a loja, primeiro tu vai planejar, tu vai cuidar da parte de documentação, tu vai ter um local, né? Tu vai alugar isso, tu vai pagar as coisas que tu precisa pagar. Eu não tinha dinheiro para mobiliar a loja, eu comprava tudo nos móveis usados. Eu não sei pra vocês como é que, quem conhece, quem não, mas eu comprava isso nos móveis usados, eu mesma pintava, e olha que eu nem sou assim a maior artista que eu conheço, eu pintava tudo, ajeitava tudo, montei, com todo o carinho e amor que eu tinha. E deu certo, né? Porque aquela velha frase batida do quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, ela é muito verdadeira. Porque quando você quer, tu não mede esforços. Eu vejo isso quando eu abro as inscrições pro Viver de Psico. É muito doido isso. E você duvido que você não vai concordar comigo. Né? Sempre tem aqueles psicos assim, ó, que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas claro que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, porque ainda não sabe viver a psicologia. Tem que entrar pra mentoria pra aprender a ganhar dinheiro. Mas às vezes, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas eu tenho aqueles outros que também não tem dinheiro. Que estão passando pelo maior perrengue e eles dão um jeito. O que isso significa? Prioridade. Quando aquilo de verdade é importante pra mim, eu dou um jeito de fazer, eu encontro caminhos. Eu tenho uma das minhas mentoradas que na época, ela queria entrar, acho que ela é da turma 2, se eu não me engano. E ela me mandou mensagem, ela estava me acompanhando, ir nas lives e tudo, e ela queria muito entrar pra mentoria, e quando abriram as inscrições pra mentoria, ela não tinha condição de fazer, pela questão financeira, e ela não tinha limite do cartão, nem nada disso. Ela disse, Fran, eu não tenho, se eu juntar o meu cartão e o cartão do meu namorado, eu não consigo fazer. E aí ela, enfim, ela ficou, eu lembro que ela ficou assim, nos dias ali, em que as inscrições estavam abertas, no perrengue pra dar um jeito, e no dia que ela entrou, eu cheguei a levar um susto, quando eu vi o nome dela lá na lista, porque, cara, ela tinha certeza que não tinha como conseguir. Aí a gente falou, né? Daí fiz o contato com ela e tal. E ela disse, Fran, você não tem noção do que eu fiz. Eu pedi pra um tio meu emprestado o cartão, que eu nem converso direito com ele, a gente nem tem muito contato. Mas eu pedi pra ele, eu prometi pra ele que ele não precisa se preocupar, que eu vou pagar bem certinho todas as parcelas, e que eu consegui. Olha que doido. Isso chama o quê? Chama prioridade. De alguém que tem o quê? Uma mentalidade empreendedora. Que não olha pro limite, que olha pra solução. E quando eu tenho um negócio, eu preciso entender que não tem como eu fazer um negócio prosperar se eu não invisto nele. Se eu monto lá a minha loja e uma única vez eu trago mercadoria pra ela e deixo lá, prospera? Nunca mais trago nada. Não vou investir nada. A loja começa a cair os pedaços e eu não sou capaz de ir lá passar uma tinta nela. Vai prosperar? Não vai prosperar. Com a psicologia também. Então, desenvolver a mentalidade empreendedora vai fazer com que você se alinhe mais nessas ações. Que você entenda que não se começa um negócio sem investir, ainda que minimamente, você vai precisar investir. Então, se programe para isso. Se pergunte quanto vale para você viver aquilo que de verdade está conectado com o teu propósito, com o teu sonho, com aquilo que você deseja realizar, com aquilo que talvez você sonhou ao longo de 5 anos da tua graduação. Quanto vale para você? E quanto te custa ter que abrir mão disso porque você não está desenvolvendo a mentalidade empreendedora que você precisaria. Então essa pulguinha atrás da orelha aí, que eu quero deixar para cada um de vocês, ela vem para que você comece a alinhar tudo isso. Para de esperar a oportunidade de chegar para ti, para de esperar o paciente chegar para você, vai lá, começa a agir, começa a fazer, e aí sim as coisas começam a vir para você. Pensa em todos os negócios de sucesso que você conhece, mas pensa em todos. Pensa aí, sei lá, pensa nas grandes lojas, grandes marcas, pensa, sei lá, no McDonald's, pensa, que mais? Pensa na Honda, gosto muito da história do Soichiro Honda, né? Essas grandes empresas, esses grandes empreendimentos, eles começaram como? Eles começaram numa mentalidade empreendedora de alguém que resolveu arriscar, que resolveu entrar em ação, mas que sim teve estratégia, se dedicou, trabalhou por aquilo, investiu o que tinha e o que não tinha. Eu não sei se vocês conhecem a história do Soichiro Honda, mas é linda a história. Que é o quê? É uma história de mega superação. Enquanto ele estava lá, muita gente teria desistido muito antes. Ele teve uma série de problemas, ele queria criar uma peça para Toyota, e aí ele criou, ele investiu tudo que ele tinha, penhorou as joias da mulher e tudo mais. Quando ele fez, a peça não atendia os padrões da Toyota. E aí eles não fecharam o contrato com ele. Você acha que ele desistiu? Não, ele foi pra casa, ele continuou na peleia até ele conseguir, deu jeito de conseguir dinheiro, e aí ele conseguiu o contrato. Mas aí quando ele conseguiu o contrato, teve guerra no Japão, e aí destruiu o empreendimento dele lá, o espaço que ele tinha para produzir. Então, primeiro foi a guerra, depois foi um terremoto que colocou tudo abaixo, e aí depois disso tudo, ele acabou vendendo lá o que ele tinha para Toyota, e ele pegou um motorzinho lá e acoplou numa bike, contando aqui de uma forma bem resumida essa história, tá, gente? Uma história linda, mas ele acoplou lá numa bikezinha que ele tinha, porque naquela época no Japão não tinha combustível em função da guerra, e aí ele usou aquela bicicletinha para ele poder ir no mercado e fazer as coisas que precisava, porque não tinha carro
carro, ninguém conseguia usar carro em função de não ter aí o combustível necessário, né? E aí ele começou a criar isso, e os vizinhos começaram a se interessar, ele começou a criar para eles, e ele não tinha capital para conseguir criar aquilo ali em larga escala, então ele mandou, se eu não tô muito doida agora nos números, acho que foram 18 mil cartas para empreendedores ali do Japão, para que auxiliassem ele nesse projeto, para que eles pudessem fazer uma revitalização do Japão através dessas bikes motorizadas ali, e desses 18 mil, 5 mil pessoas responderam para ele. Se a gente pensar, 5 mil é bastante, né? Mas ele mandou para 18 mil, ou seja, 13 mil não estavam nem aí pro que ele falou, não deram nenhum retorno para ele. E ele desistiu? Não. Ele desistiu quando o empreendimento dele foi abaixo em função da guerra, metade se perdeu? Não. Ele desistiu quando o terremoto foi lá e botou fim no restante que tinha? Não. Ele continuou. Mas hoje a gente olha pra Honda e pensa, uau, potência. Claro, mas a gente não olha para tudo que aconteceu antes disso. E é isso que acontece também no nosso empreendimento. A gente vê psicos prosperando, a gente pensa, nossa, uau, mas a gente não vê quais foram os perrengues que eles passaram. E quando a gente olha pra isso, a gente entende que se a gente tá no perrengue agora, que massa! Eu gosto muito de pensar nisso. Cara, se eu tô no perrengue agora, que massa, porque eu já tô perto de conseguir o resultado. Porque se eu não estiver nem no perrengue ainda, é porque eu ainda nem comecei. Então se permita sim começar. Se permita sim acolher essa mentalidade empreendedora que talvez seja o que te falta para prosperar na psicologia, para ter muito retorno, sucesso naquilo que você deseja ter. O problema é a gente continuar olhando para o sucesso do outro, sem entender quais foram as ações que ele implementou. Olhe para o teu sucesso. Se compare com você. Compare os passos que tu tá dando hoje com os passos que tu deu ontem, para você entender se tu tá melhorando, se tu tá avançando. Esse tipo de comparação é válida. Qualquer outra não faz o menor sentido, porque somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com planos diferentes, com mentalidades diferentes. Então seja congruente nos pensamentos que tu tem, nas ações que você implementa a partir desses pensamentos, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Então, pra gente se encaminhar para o fechamento dessa live, eu vou te fazer alguns convites em relação a empreender. Mas antes disso, deixa eu ver se tem alguma outra fala aqui. Deu uma travada aqui pra mim nos meus comentários. Deixa eu ver. Eu não respondi aquela pergunta lá da caixinha, né, gente? Deixa eu ver se tá congruente. Foi a Dresa, né? Fran, nicho, tenho vontade de seguir na minha especialização. Deixa eu ver o que é a especialização. Dependência química, mas não sei como. Massa que você já tem um nicho, né? Dresa, se você já tem um nicho, tem muitas formas, tá? De você seguir nesse nicho. A gente vai falar mais de nicho, provavelmente, nas próximas lives ou lá dentro da jornada, lá dentro da comunidade, tá? Não vou me ater a te explicar exatamente isso agora, porque esse tema, ele é assunto, gente, pra gente falar por 5 horas seguidas, assim, sem cessar, tá? Talvez até muito mais. Mas o principal, Dresa, você já tem aí um norte, tá? Que é a questão da dependência química. É um nicho muito valoroso. Comece a estudar acerca do teu nicho, comece a pesquisar outras referências na área também, para que você possa se inspirar e começar a criar aí um norte, um alinhamento, tá? Fran, mudei meu perfil pessoal para o profissional. Deixa eu ver. Aproveitando meus seguidores. E agora tá certo? Se é a Bru... Deixa eu ver, Fran, mudei meu perfil pessoal para o profissional aproveitando meus seguidores. E agora tá certo? Eu vou falar de Instagram sexta-feira com vocês com detalhes, tá? Mas, Bru, só para não te deixar sem nada, gente, quando você migra, você precisa entender se as pessoas que estão lá querem ouvir sobre o que tu quer falar, tá? Porque senão acaba sendo um número vazio, tá? Então a gente precisa desapegar da métrica da vaidade. O que é métrica da vaidade para psico? É número. Tá? Desapega da métrica da vaidade e se apega naquilo que de verdade vai converter pra você em pacientes. Então, às vezes, a gente olha alguns psicos, assim, com aquele perfil com 10 mil seguidores, mas tu olha lá e ela tem 10 postagens. O que acontece? Eles vão lá, arquivam tudo e nada de certo e errado, tá, gente? Cada um vai fazer o que faz sentido, mas falando aqui da parte estratégica, tá? Então, o que aconteceu? Arquivou tudo, ficou lá com uns 10, 15 postzinhos e 10 mil seguidores. Só que aí, de repente, esses seguidores estavam lá pelos posts que você tinha. De repente, você postava as tuas viagens, tuas experiências, tua vida, e as pessoas estavam ali por essa razão, e agora de repente você vai falar de autismo, vai falar de dependência química, vai falar de transtorno alimentar, vai falar de depressão, e de repente essas pessoas não conectam com isso, então você vai ter uma queda muito brusca no teu engajamento, tá? E aí isso compromete os teus resultados. Mas eu vou falar com mais detalhes disso lá na sexta-feira. Qual que é o nosso tema deixa eu só confirmar aqui pra vocês o tema de sexta-feira, para não mentir, para não enganar vocês com essa questão. Deixa eu ver, sexta-feira, vamos ver.
Sexta-feira são os 6 passos para fazer o seu Instagram de psicologia crescer. Então, venham, tá? Venham que vai estar muito valoroso. Sexta-feira vai estar massa, gente. Vai estar bem legal. Deixa eu ver só se eu respondi o que tinha ali. Bru, beleza, Bru? Sexta-feira não perde de jeito nenhum. Me pegou no rapor, hein? Gostei de tu. Ah, que legal, Bru. Que massa. Feliz que você tá aqui. Obrigada, Andresa, também. Obrigada. Gente, qual é o meu convite para vocês? Você já entendeu qual é o pensamento que está te barrando? Você já entendeu que o pensamento lá do emprego, do assalariado e tudo mais, ele tá te impedindo sim de ganhar muito dinheiro com a psicologia? Você já entendeu nesse momento que essa raiz que a gente tem aí da segurança faz com que a gente busque uma estabilidade que no geral vai muito mais nos comprometer em relação não só a finanças, mas em propósito, do que nos trazer benefícios. Então ressignifica para você o que é estar estável, porque é muito mais valoroso ser instável, tendo um faturamento muito maior por mês, do que estável em algo que talvez você não tenha nenhuma perspectiva aí de crescimento, tá? Meu convite, escolha a partir dessa live qual que é a mentalidade que você decide adotar daqui pra frente. Ouvindo tudo isso que eu te falei, o que você acredita que de verdade pode te ajudar mais? Qual é o mindset que você precisa ter agora em relação à psicologia? É continuar olhando para a psicologia como vou buscar um emprego aí numa empresa, vou fazer o concurso? De novo eu vou reforçar, não tem nada de errado com o concurso, não tem nada de errado com a empresa. Só tá errado se não é isso que você deseja. Tá errado se você deseja viver da tua clínica, com os teus pacientes, cobrando o preço que você considera justo. Se isso é o que você deseja, qualquer outra ação tá errada, tá incongruente, a menos que ela sirva de ponte para você chegar onde você deseja. Às vezes, a gente precisa, por exemplo, não tenho nenhum dinheiro e não tô trabalhando. Você não vai largar tudo. Vai se utilizando do emprego que você tem para passar por um processo de transição, como a gente falou no começo da live. Então, a ideia é que você acolha, sim, de verdade, aquilo que você deseja fazer. Não faz como eu fiz lá no começo, de nem me perguntar, não, é 5 mil eu quero. Não. Será que eu quero? Será que eu realmente quero entregar minha vida para isso? A gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Ou a gente está no trabalho ou a gente está dormindo. Olha que doido. Já sobra tão pouquinho tempo para nossa família. Será que de verdade eu quero colocar o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é o meu tempo, que é o meu maior ativo, fazendo algo que não está congruente para mim? E se porventura a tua resposta é não, eu não quero colocar o meu tempo em algo que não está congruente, mentalidade empreendedora para você. Urgente! Então escolha qual vai ser a mentalidade que você decide adotar daqui para frente dessa live, a partir do dia 11 de maio de 2021. Como você decide olhar para a psicologia. Eu preciso te dizer que o jeito que você decide olhar para a psicologia daqui para frente é o que vai fazer toda a diferença no teu viver de psico, no teu processo, nos teus resultados em relação à graduação aí que você escolheu. Depois disso, se pergunta também, porque não adianta só, não, beleza, tem uma mentalidade empreendedora, tudo vai mudar. Não! Você precisa ter a mentalidade empreendedora e alinhar as demais ações, senão não vai funcionar. Se eu só começasse a pensar como uma empreendedora lá atrás e eu não fizesse nada, absolutamente nada, ia continuar tudo igual. Eu só ia ser uma pessoa com uma mentalidade diferente um pouquinho, mas resultado não ia estar diferente. Então, mentalidade sim, mas depois disso você precisa se perguntar o quanto que você está disposta aí a arriscar. Quanto que você está de verdade disposta a se dedicar para isso? A sair da tua zona de conforto? Quanto você está disposta a abrir mão daquelas raízes que talvez te acompanham ao longo de uma vida inteirinha? Quanto você está disposta a não abrir mão daquilo que você sonha, deseja e merece conquistar? Quanto de verdade, de 0 a 10, você se dispõe a abandonar a tua zona de conforto a partir dessa live para alinhar todos os passos necessários para viver a psicologia. Lembrando que um empreendimento não começa hoje, prospera amanhã. Ele tem o tempo, tem o prazo, tem aquilo que eu falei para você do plantar, do regar e do colher. Quando você começa a plantar e faz um bom plantio e você sabe regar isso de forma congruente, não existe outro caminho para você a não ser colher algo muito valoroso. Mas para colher, você precisa plantar. E o plantar na psicologia está totalmente conectado com o marketing, com como a gente leva isso para as pessoas, com qual é o posicionamento que a gente cria, como que a gente está dentro da cabeça de cada uma dessas pessoas, quanto que a gente gera de conexão. Então, escolhe sim a mentalidade, mas depois disso se pergunta o quanto você está disposta a arriscar, a entrar em ação, a abandonar de uma vez por todas aí a tua zona de conforto. Depois disso, você vai precisar de um plano de negócio. Não adianta nada você querer empreender e não planejar. Você precisa saber aonde você quer chegar. Beleza, você quer ver da psicologia? Show! Como?
Quanto você quer ganhar? Qual é o teu faturamento anual em relação à psicologia? O que você deseja fazer? Você quer atender no consultório presencial? Você vai atender online? Como é que você vai organizar e administrar esse processo? Então, sim, tenha a mentalidade empreendedora. Se pergunte o quanto você está disposta aí a entrar em ação para isso. E depois disso, em caráter emergencial, trace um planejamento de negócio. Entenda qual é o faturamento anual que você quer ter, fraciona isso pelos meses que você vai trabalhar, fraciona isso pelo número de pacientes que você precisa atender, para que você tenha noção de por onde você começa. Né? Alguém falou ali hoje, não sei nem por onde eu começo. Né? Começa fazendo um planejamento. Se você não sabe quanto você quer ter de faturamento mensal, como que você sabe quantos pacientes você precisa atender? Aí se você não sabe quantos pacientes você precisa atender, como que você sabe quantos você tem que captar? Aí se você não sabe quantos você tem que captar, como que você alinha o teu marketing? Quanto que você investe para fazer o teu marketing? Se você não sabe qual é o retorno que você tem que ter a partir daquilo ali. Aí vira uma grande bagunça. E aí você acaba estando sempre sem o resultado que você gostaria de ter. Então, planejamento fundamental. Aonde você quer chegar? Mas aí você já tem a mentalidade empreendedora, você já está disposta aí a abandonar a tua zona de conforto, você já tem um planejamento acerca do teu negócio. O que que falta? Falta você alinhar as estratégias. O que você precisa fazer nesse caminho, então? Eu já entendi que eu tenho que ter o faturamento assim, que eu quero ganhar assim, que eu vou fazer assim por mês, mas qual é a estratégia que você vai utilizar para isso? O que você precisa fazer? Depois disso, você alinha o passo a passo. Porque aí eu já tenho o planejamento, eu já sei quais são as estratégias que eu vou utilizar. Deixa eu organizar isso num passo a passo. Por quê? Porque quando você traz para um passo a passo, tá mais fácil de você começar, você fracionou. Então, fracione. Fracione para que te pareça mais fácil entrar em ação. Foi o que eu falei antes ali. Não pensa na live agora. Né? A live é lá pra frente. Antes de fazer uma live, você tem que estar com o teu perfil alinhado, você tem que estar com o teu perfil profissional, você já tem que ter uma estratégia de marketing, você já tem que ter um nicho, você já tem que estar trabalhando a tua produção de conteúdo com consistência, você tem que ser frequente nas tuas mídias. Depois você pensa na live. Então, alinhe o teu passo a passo para que você não se atropele no processo. E aí você vai vencendo um passinho por vez. Fica muito mais valoroso para você conseguir. Né? Eu costumo usar a simbologia de uma escada. Né? Lá em Lages, onde eu nasci, tem uma escadaria lá. Tem um morro que chama Morro da Cruz. E tem uma escadaria que leva até a cruz e são 500 degraus. E aí quando você olha lá embaixo, você pensa, misericórdia, 500 degraus, tá um calor danado. Eu não vou subir isso aqui. Te parece muito difícil. Mas depois que você vai vencendo degrau a degrau, você chega lá em cima e você diz, nossa, nem foi tão difícil quanto eu imaginei. E tá valendo muito a pena estar aqui em cima, porque a vista daqui é ótima. Essa é a simbologia. Alinhe o passo a passo. Qual é o passinho que eu preciso dar hoje? Eu não quero que você saia hoje aqui dessa live transformando tudo. Eu quero que você saia para transformar pelo menos uma ação. E torne ela real. Quando você fez isso, você já saiu do lugar onde você estava. Sabe o que acontece quando você sai do lugar onde você estava? O teu campo de visão, ele está diferente. Você já começa a ver coisas que antes você não via, porque você estava há muito tempo parado no mesmo lugar. Então se permita sim, alinhar as tuas estratégias e ter um passo a passo. E depois que você alinhou o passo a passo, o que você faz? Começa! Entra em ação, arregaça a manguinha e bora! Vamos colocar a mão na massa. Se eu quero colher a maçã, deixa eu lá plantar a maçã. Deixa eu sujar minha mão de terra. Deixa eu regar esse negócio aqui. Deixa eu fazer o alinhamento. Deixa eu estudar para entender qual é o melhor jeito de plantar essa maçã. Para que eu tenha a melhor maçã para colher daqui a pouco. Esse é o alinhamento. Então sim, alinhei meu mindset, já tenho um mindset empreendedor, já estou disposta a sair da minha zona de conforto, já tenho um plano de negócio, já sei quais são as estratégias, já tenho um passo a passo, agora eu preciso começar. E depois que você começou, só pra gente fechar, sabe o que você precisa fazer? Você precisa não parar mais. Porque é muito provável que existam reveses ao longo da tua caminhada. Porque os reveses existem ao longo da caminhada de todos nós. Então é fundamental que você lembre que os reveses também fazem parte do processo. As frustrações, as angústias, os medos, às vezes o choro, às vezes se descabelar, tudo isso faz parte do processo e tá tudo bem. Quando você entende isso e acolhe, você não para mais. Porque você entende que isso é vida sendo vida. E aí fica muito mais valoroso. Então eu preciso te dizer que depois de tudo que eu te falei hoje nessa live, só começar não vai ser suficiente para você. Você precisa começar e não parar mais. Essa é uma das falas que eu utilizo muito dentro da mentoria. A nossa hashtag começou não para mais. Por quê? Porque não adianta você começar a produzir conteúdo e nunca mais fazer. Porque não adianta você começar a atender um paciente e nunca mais atender. Porque não adianta você começar lendo uma página e nunca mais ler. Começou não para mais. Não adianta você começar a cuidar de você, da tua saúde e nunca mais fazer. Aquilo que você para de te gerar resultado. Então começou,
não para mais. E antes de a gente fechar essa live, eu quero só ler rapidinho aqui um pouquinho do que vocês estão me trazendo para ver se tem alguma outra pergunta que eu possa responder para vocês. Já quero sexta, não vou perder nenhuma live. Gente, como vocês mandaram coisas lindas aqui. Excelente live, amei, gratidão, você é especial. Maristela, que lindo, muito obrigada, viu, Mari? Gratidão enorme. Já quero sexta, Lu falou, não vou perder nenhuma live, a Erika falou. Show, já quero sexta. A Dai, coladinho em você, Erika, e eu em vocês. Sexta não perca, obrigada, Bru, show de bola. Empreendedorismo, já sou empreendedora que quero crescer e divulgar meu trabalho e minhas experiências. Adorei, Erika, bora! Subloco uma sala, mas meu projeto é ter minha própria clínica. Perfeito, já tem projeto aí. Quando saí da graduação, coloquei na minha cabeça que iria para o RH para ser segura. Há 2 meses te acompanho aqui e já tirei isso e que quero apenas me dedicar à clínica. Ai, que lindo, Dai! Que show, que show! Porque, gente, trabalhar no RH é lindo, se faz sentido. Mas é um desespero, é uma angústia quando não faz sentido, né? Eu imagino que me colocar no RH é me matar, né? Por quê? Só porque não tá alinhado com aquilo que faz sentido pra mim, de verdade. Tem psico que tem um propósito da RH e brilha o olho. Não é o meu caso. E pelo jeito também não é o teu, né, Dai? E se não é, existem todos os outros caminhos aí para você percorrer. E quando você olhar para trás, né, eu gosto muito de fazer essa associação com os nossos 80. Quando você chegar lá nos 80, você vai olhar para trás e vai dizer: ufa, que bom que eu saí do RH, ou que eu nem entrei, porque não faria nenhum sentido para mim. Porque se eu tivesse entrado, eu não teria vivido todas as histórias que eu vivi até aqui. E aí fica muito valoroso. Então, Dai, adorei, viu? Obrigada, grata eu pela tua confiança em estar aqui acompanhando, em levar os conteúdos e trazer as tomadas de consciência necessárias aí. Vou sair de um concurso de 20 anos para viver na psicologia! Meu Deus do céu, Irineu, me mata do coração, que coisa linda! Uau! Parabéns, viu? Parabéns. Trabalha aí o teu processo de transição, que vai ser muito valoroso. Ontem saí da live e já gravei um vídeo. Nem foi tão difícil como eu pensava. Vocês querem me matar do coração hoje, né? Gente, Mari, uau, que massa! Parabéns, viu? Parabéns! Isso sim é uma psico sem desculpas. Amei! Eu amo gente que fala e faz, que assume o compromisso e faz, com medo mesmo, no desespero mesmo, mas faz. Parabéns por isso, viu? Parabéns. Bru, Fran, obrigada pelas suas palavras, porque às vezes o objetivo parece tão distante, mas aí lembro que mesmo devagar estou indo pra frente, é isso que importa. Bruna, perfeito, é o que diz a frase, né? Mais importante do que a velocidade é a direção. Não adianta nada a gente sair correndo, atropelado, sem ter direção. Então a direção, sim, é mais valorosa, é mais valiosa. Show, é isso mesmo, show. Gente, que lindo, você é inspiradora, muita gratidão. Ô, Érica, muito obrigada. Fran, estou me inspirando em você e espero que um dia possa inspirar pessoas também. Certeza que vai, Vivi, não tenho dúvidas disso. E muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo teu feedback. Gente, todos nós podemos sim inspirar muitas pessoas, especialmente quando a gente faz algo que faz com que o nosso olho brilhe. Sabe por quê? Porque aí você não precisa se esforçar para inspirar, as pessoas sentem você ali, elas sentem a tua verdade e tudo isso vocês podem fazer através do conteúdo de vocês, através da escolha de nicho, através dos atendimentos, e isso vai gerando um valor tão grande, tão surreal, que a gente começa e realmente não quer parar mais, né? Não é difícil não parar, difícil seria parar. Então, vive, certeza absoluta que você vai inspirar muitas pessoas e talvez já inspire muitas, viu? Graças a você que me encorajou a tomar essa decisão. Meu Deus, gente, que lindo! Hoje é a live das decisões, né? Gente, que lindo! Irineia, parabéns por isso, viu? Parabéns pela tua força, pela tua coragem de abrir mão aí de raízes que certamente estavam muito enraizadas, como todos nós, né? Temos aí essas raízes todas. Amei! Decisão é top! Faz toda a diferença. Show de inspiração nessa live, Cris, muito obrigada. Vivi, obrigada. Gente, gratidão enorme pela presença de vocês. Eu espero de verdade que essa live possa ter contribuído. Eu quero muito que vocês saiam daqui hoje incomodados, assim. Eu quero que você saia. Se você não dormir, melhor ainda. E você volta na live amanhã e diz, eu nem dormi, Fra, te odeio, que eu fiquei a noite inteira pensando em empreender na psicologia. Mas eu quero sim que você saia com a mentalidade de empreender. Porque quando você sai com essa mentalidade, você tem uma energia diferente para trabalhar. E sabe o que é o mais legal? Legal é quando a gente consegue colocar toda a energia que a gente colocaria trabalhando para uma outra pessoa. Porque quando a gente está trabalhando para outra pessoa, a gente assume um compromisso com ela, a gente faz sem querer, às vezes a gente faz mesmo que a gente esteja reinando, esteja de TPM, sei lá, teve um problema em casa, a gente faz, né? Quando a gente decide empreender,
É essa mesma energia que a gente precisa trazer. É sem desculpa, é fazer sim. Eu tava falando, acho que foi na outra semana ainda, com as minhas mentoradas da turma 3 do Viver de Psico. E a gente falando sobre essa questão do tempo, de gerenciar tempo e tudo mais. E aí ela disse, meu Deus, foi mais engraçado, uma das mentoradas, né? Que eu trabalhava das 8 da manhã até as 7 da noite, ela disse, e eu encontrava tempo pra fazer as coisas. E ela passou por um processo de transição, hoje ela tá vivendo só da psicologia. Mas ela disse, olha, e agora... Parece que passa o dia, não é que eu não tô produzindo, mas parece que sempre tô devendo, né? Passa o dia e faltam coisas. E eu digo pra ela, pois é, mas é porque lá você tinha assumido um compromisso, né? Então você precisa sim assumir o compromisso com você. Qual o compromisso? O compromisso do eu falo, eu faço. Porque às vezes a gente fala, quando é pra gente, não, eu falo, mas acho que eu não vou fazer. Depois eu faço outra hora. Né? E aí a gente começa a ter uma série de problemas. Agora, quando você assume de verdade com você o compromisso que você assumiria com o outro e trabalha com a mesma energia que você trabalharia lá, né? Ou mesmo que não tenha toda a energia, mas você vai lá e faz, as coisas prosperam sim, tá? E não vai ser todo dia que você vai ter a maior energia do mundo pra empreender. Gente, empreender é maravilhoso. Mas exige sim trabalho, dedicação, empenho. Né? As pessoas acham que empreender, que trabalhar marketing e essas coisas é assim, um bolinho, tipo, facinho, né? Não é que é facinho, é que é valoroso. E é isso. Eu não quero que você seja o psico do facinho, eu não quero que você escolha pelo fácil. Eu quero que você escolha por aquilo que faz sentido pra você. Ainda que não seja fácil, ainda que existam coisas mais fáceis, que você decida pagar o preço daquilo que de verdade vai fazer você ter o olho brilhando, vai te dar a sensação de que valeu muito a pena. Então não olha pro fácil. Olha para o que você quer, para o que você deseja. Buscar um emprego pode parecer mais fácil. Empreender pode parecer mais difícil. Mas o meu convite é, o que você quer? Essa é a pergunta principal. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está abrindo mão do que você está abrindo? Essas são as perguntas. São perguntas que talvez a gente usaria dentro do nosso consultório. Use essas perguntas a teu favor para que você se impulsione cada vez mais, para que os teus resultados sejam cada vez mais incríveis, sensacionais, extraordinários. E lembra que todas as pessoas que prosperaram, que tiveram muito sucesso, que são referência para você, elas começaram exatamente do mesmo jeito. Talvez começaram em condições até piores. Eu comecei em condições bem ruins. Eu comecei sem ter um único real no bolso, com 2 crianças pequenas, numa cidade distante, onde eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Ou seja, tinha bastante desafio envolvido ali, tá? Então, bora! Vamos com tudo? Bora empreender? Bora sair incomodados hoje aqui dessa live com essa mentalidade empreendedora, porque com essa mentalidade empreendedora você vai me acompanhar em todas as outras lives, vai me acompanhar na jornada, vai ter muito conhecimento ao longo de todos esses dias, mas não só conhecimentos, você vai ter ações, porque ao final das nossas lives eu sempre te trago aqui esses passos todos para você colocar em ação. Eu acredito que tomadas de consciência são incríveis, mas sem alinhar ação elas não servem para absolutamente nada. Então toma consciência sim, mas sai das lives para implementar nem que seja uma única ação. Pensa comigo que se você implementar uma única ação de cada uma das lives que você assistir até a semana que vem, você terá 10 novas ações incríveis aí dentro do teu empreender na psicologia. Você já imaginou? Que na próxima sexta você vai olhar para trás e você vai dizer, misericórdia, eu não acredito tanto que eu cresci nesses últimos dias aqui em relação à minha profissão. E não só em relação à profissão, a gente também cresce como ser humano, quando a gente evolui, quando a gente se coloca aí de verdade à disposição do crescer, do se desenvolver. Então trabalha dentro desses alinhamentos.